Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de dezembro de 2021, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos hoje começando o Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, maio de 1860. O trabalho será conduzido pelas nossas irmãs, amigas Aramita e Carlinha, com auxílio na leitura do nosso irmão Alano, já solicitando da espiritualidade amiga, desses nossos amigos espirituais enviados do Cristo Jesus, para conduzir e inspirar o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor, e que nós possamos, juntos, estarmos atentos às lições dos amigos espirituais. Que assim seja. Sexta-feira, 30 de março de 1860, sessão particular. Assuntos administrativos. O senhor Ledoyan, tesoureiro, apresenta o balanço da situação financeira da sociedade no segundo semestre do ano social, encerrado a 30 de março de 1860. O balanço é aprovado. Atenção, queridos amigos, coordenadores de instituições espíritas. Nós estamos vendo aqui a Sociedade Espírita, aqui escrito no boletim, o balanço da situação financeira da sociedade no segundo semestre do ano social. Se a instituição espírita recebe doações ou solicita doações, ela tem por dever dar satisfação da administração de quanto recolheu e em que gastou. Hoje a gente não vê as instituições fazendo isso e tem que prestar conta com os trabalhadores. Isso é indispensável. Então o pessoal vai empurrando tudo com a barriga. E aí, gente? O trabalho do Cristo é para fazer na bagunça? Não é. Então, se nós solicitamos, nós arrecadamos 40 mil, gastamos 38 e temos 2 mil no caixa. Olha, nós recolhemos 38, mas a despesa deu 40 mil, nós ficamos 2 mil negativo. Tem que ser, e tem que dizer para onde foi esse dinheiro. Porque, meus amigos, as facilidades e a falta de comprometimento, no meio de pessoas ainda fragilizadas, pode acontecer coisas que não deve dentro da instituição. Então, devemos sim. Eu sou da área financeira. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu ouvi uma palestra e ele disse algo que me chamou a atenção e eu levei para a minha vida inteira. Confie, conferindo sempre. Não custa nada, então nós devemos sim, isso tem que fazer. E o nosso professor Allan Kardec já estava dando exemplo disso aqui na Revista Espírita. E ele fez questão de escrever na revista o boletim, prestando contas, porque afinal de contas o espaço era alugado, não era próprio. As pessoas doavam. Então tinha que prestar conta, porque pagava-se água, pagava-se luz, pagava-se os impostos, pagava o aluguel. Deveria com certeza ajudar pessoas. Então nós temos que adquirir esse hábito. Respeita o trabalho da instituição, respeitem as doações e deixem claro para todos. Se a doação foi só entre os trabalhadores, preste conta para com os trabalhadores. Mas se a doação envolveu trabalhadores e frequentadores, preste conta também com os frequentadores. E a gente está pecando nisso. Muitas pessoas nos buscam, comentam, falam e a gente percebe que nós estamos, às vezes, até adquirindo débitos. Porque a gente não pode misturar dinheiro da instituição com o nosso, vamos dizer assim, das nossas particularidades.
Então, o que é da nossa particularidade, eu pago com a minha particularidade. Eu não posso jamais usar dinheiro da instituição para pagar as minhas particularidades. Ficou certo, gente, isso? Então, fica aqui essa chamada realmente para quem é dirigente e responsável das instituições espíritas, tá bom? E outra, a gente percebe que alguém, inclusive, pode denunciar. Você sabia disso? Você sabe que alguém pode denunciar? Olha, a instituição tá pedindo dinheiro assim, assim, assim. Levantem para ver se realmente... Daí o Ministério Público. Levante se realmente esse dinheiro foi utilizado. Por exemplo, aqui em Manaus nós temos um probleminha nos supermercados. Tem alguns supermercados que estão fazendo o quê? Doe o seu troco. Vocês já viram isso? Doe o seu troco. O Ministério Público já foi acionado e eles vão ter que se rebolar para provar se esse troco realmente está indo para a instituição. Então, se a gente pede, a gente tem que prestar conta. Então, a gente tem que estar totalmente documentado. Daí o balanço, gente. Ainda mais agora que tudo é rede social, você pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo, você tem que prestar contas. E fazer tudo às claras, né, tia? Tudo às claras. Porque eu lembro que uma vez, isso para não abrir margem, porque assim, já houve gente, por não ter as claras, que se aproveitou disso, foi na casa dos outros, usando o nome da instituição para pedir dinheiro e foi recolhendo dinheiro até a instituição saber, a pessoa já tinha ido em várias casas e recolhido uma boa soma. Olha aí, tá vendo? Então, exatamente, tudo isso deve ser o quê? Muito bem esclarecido. Muito transparente. Por exemplo, nós do EOS, nas instituições que nós frequentamos, vocês sabem que a titia não se vincula a uma instituição, mas nós estamos vinculados ao Cristo Jesus. Mas nós precisamos de espaço. Hoje nós estamos gravando na Melo Distribuidora, no auditório da Melo. Mas nós, quando as instituições estão abertas, nós funcionamos, estamos ali na instituição. O que o EOS faz? Uma vez por mês, o EOS recolhe um valor ali na frente de todo mundo. A Cecília é a nossa responsável por isso, quando na instituição, a gente chama ela de Zaqueu. Ela recolhia todo esse valor, contávamos quanto tínhamos recolhido na frente de todos que estavam dentro da sala, porque eram 2 dias numa instituição e 2 dias na outra instituição. Gente, deu tanto. Ia até a tesouraria da instituição, entregava o valor e solicitava o recibo. E depois nós colocávamos no grupo a apresentação do recibo. O que a instituição vai fazer aí já não é mais nossa responsabilidade, mas a responsabilidade foi comprovar que nós passamos o valor. Então nós precisamos, mexer com o dinheiro, tem que prestar contas. Tá bom? Vamos solicitar dinheiro para comprar cesta básica. Maravilha. Quanto que arrecadou? 20 mil reais. Cadê a nota fiscal das cestas básicas? Cadê as fotos da entrega das cestas básicas? Você tem que estar documentado. Não é brincadeira. Certo, gente? É um aspecto que eu acho relevante, porque quando se tem um grupo, ninguém é dono do grupo. E às vezes precisa de se fazer um consenso, de ter um consenso com relação a determinadas despesas que o grupo acha prioritário. Às vezes acontece, e eu conheço várias experiências nisso, que as pessoas tinham as suas prioridades, achavam que eram as mais relevantes e resolviam fazer sem a anuência do resto do grupo. Ninguém é dono do grupo, então tudo tem que ser feito à base do consenso. Ninguém é dono do centro espírita, né? Então não é dono do centro espírita, tem que realmente verificar. Comunicações diversas. Primeira, o Sr. Chouard de Lyon homenageia a sociedade com 2 brochuras, contendo uma, a Ode Sacra sobre a imortalidade da alma, e a outra, uma sátira sobre as sociedades em comandita. A sociedade agradece ao autor e, embora uma dessas 2 brochuras seja estranha aos objetivos
de seus trabalhos, ambas integrarão o acervo de sua biblioteca. Brochuras é um livro de poucas páginas e uma sátira sobre as sociedades incomanditas. Ele diz que não tem nada a ver, mas mesmo assim ele integra o acervo da biblioteca. E como a tia falou, até as doações materiais, por exemplo, doou 2 livros, ele relata e isso fica em ata de reunião. Segunda comunicação. Leitura de 3 cartas do senhor Morreri sobre as curas operadas pela senhorita Godu, médium curadora, que foi morar na casa dele e colocou-se sob o seu patrocínio. Como homem de ciência, o senhor Morreri observa os efeitos do tratamento praticado por essa senhorita nos diversos doentes dos quais ela cuida. Ele procede a anotações exatas, como o faria numa sala de clínica, e até chegou a constatar, em curto espaço de tempo, resultados deveras prodigiosos. O estudo está na Revista Espírita de abril de 1860. Acrescenta o senhor presidente que a sociedade tem duplo motivo para interessar-se pela senhorita Godu. Além da simpatia que naturalmente excitam os exemplos de caridade e desinteresse, tão raros em nossos dias, do ponto de vista espírita, essa jovem lhe oferece preciosa matéria de estudo por desfrutar de uma faculdade de certo modo excepcional. Quem não se interessaria por um médio de efeitos físicos capaz de produzir fenômenos extraordinários? Quem poderia ver com indiferença aquele cujas faculdades são proveitosas à humanidade, revelando-nos, além disso, uma nova força da natureza? Terceira, carta do senhor Conde de R., membro titular que partiu para o Brasil e que agora se acha retido no porto de Chebu em razão do mau tempo. Ele pede à sociedade que o evoque na presente sessão, se possível. Ele veio do Brasil, gente, que ano é, hein? 1860. Nós tínhamos que pegar o livro Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, para ver qual foi o primeiro centro espírita, o ano. Eu sei qual foi o primeiro, no Rio de Janeiro. O primeiro centro espírita, o ano. 1860, né? Olha só que interessante. Ele veio para o Brasil em 1860, mas na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai nos falar que em 1873 fundava-se, com estatutos impressos e demais formalidades exigidas, o Grupo Confúcio. Foi o primeiro grupo espírita no Brasil. Então não foi à toa a vinda desse irmão espírita para o Brasil, né? Olha que interessante, em 1860 surgem as primeiras publicações espiritistas. Em 1865, o Dr. Luiz Olímpio Teres de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo Diário da Bahia a um artigo algo irônico de um cientista francês desfavorável ao espiritismo, publicado na Gazeta Médica. Então a gente percebe já o movimento 1860. Em 1853, a cidade do Rio já possuía um pequeno grupo de estudiosos entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda e do Visconde de Uberaba. Em Salvador, esses núcleos de experimentação também existiam em idênticas circunstâncias. Pouquinho antes da vinda dele. Maravilha, né, gente? Continuando. A carta do senhor Conde de R. também tem 2 evocações deles em janeiro de 1860. E o Conde Ele está encarnado. Ele é capitão da Marinha Imperial. Ou seja, ele está em todas. O senhor T. observa que essa mesma pessoa já foi evocada 2 vezes, parecendo-lhe supérflua uma terceira evocação. O senhor Allan Kardec responde que,
Sendo o estudo o objetivo da sociedade, a mesma pessoa pode oferecer observações úteis numa terceira vez, tão bem quanto o fez na segunda ou na primeira. A experiência, aliás, prova que o espírito é tanto mais lúcido e explícito quanto mais frequente se comunica e, de certo modo, se identifica com o médium que lhe serve de instrumento. Não se trata aqui da satisfação a um capricho ou da vã curiosidade. Em suas evocações, a sociedade não procura consentimento nem divertimento. Ela quer instruir-se. Ora, encontrando-se o Sr. R. numa situação completamente diferente daquela em que foi evocado, pode ensejar novas observações. Agora era uma evocação de pessoa viva, né? Isso. E ele já foi evocado outras 2 vezes, como bem falou a Carla, e está no nosso canal, na revista de janeiro de 1860. O senhor de R já foi evocado mais 2 vezes. Ele quer uma terceira. Rapaz, acostumado, né, gente? Imagina, eu estou viajando. Evita, por favor, me evoque. Te dá um. Consultado sobre a oportunidade de tal evocação, São Luís responde que ela não poderia ocorrer naquele momento. Estudos. São obtidos 2 ditados espontâneos, um de São Luís, pela senhorita Rouet, e outro de Charlet, pelo senhor Didier Filho. Segundo, perguntas diversas dirigidas a São Luís sobre o espírito que se comunicou espontaneamente na última sessão sob o nome de Bem, por intermédio da senhorita Boyer, que revelou a intenção de semear a perturbação e a discórdia e de ter interferido em diversas comunicações. Das respostas obtidas, resulta um ensinamento interessante sobre o modo de ação dos espíritos, uns sobre os outros. Terceiro, o senhor R. propõe a evocação de um de seus amigos desaparecido desde 1848 e do qual não se teve mais notícias. Considerando-se o avanço das horas, tal evocação foi adiada para a próxima sessão. A sociedade decide que não se reunirá na sexta-feira santa, 6 de abril. A partir de 20 de abril, as sessões ocorrerão na nova sede da sociedade, a Rua Sainte-Anne, número 59, Passagem Sainte-Anne. Sexta-feira, 13 de abril, sessão particular. Assuntos administrativos. Nomeação de 4 novos membros como associados livres. A sociedade confirma o título de membro honorário a 5 membros precedentemente escolhidos. Comunicações diversas. A senhora Des, membro da sociedade, tendo feito uma viagem a Dieppe, dirigiu-se até Grand-Vente, onde ouviu do próprio padeiro Gobert a confirmação de todos os fatos relatados no número do mês de março e com muito mais detalhes. Pelo exame dos lugares, pôde constatar, sobretudo para certos fatos, que a fraude era impossível. Parece resultar das informações obtidas que esses fenômenos tiveram como a causa a presença de um rapaz que desde algum tempo estava a serviço do padeiro, responsável, igualmente, por fatos semelhantes ocorridos em outras casas. Sendo os fenômenos independentes de sua vontade, pode-se classificá-lo na categoria dos médios naturais ou involuntários, de efeitos físicos. Desde que deixou a casa do senhor Gobert, nada se repetiu. Aqui seria a evocação, né, de São Luís, né? Não foi feito. Não.
O quê? Seria na reunião seguinte, né? Porque naquela reunião do desaparecido, é outro. Do desaparecido. Do desaparecido. Já passou. A gente doida pra saber. Assuntos a gente estamos no outro dia já. Pois é. Boletim. Mas é porque não deu tempo de evocar naquele dia, iria evocar na sexta-feira, né? Vai ser outro dia. Vai ser outro dia? Tchacar. Tá. Tá Porque é até interessante essa fala da evocação. Essa ata que tu está falando do dia 30 de março, agora é 13 de abril. Cada vez que tem a sessão, ele faz a ata. Certo. Aí eles vão abrindo as cartas e dizem, olha, a carta do fulano de tal. Hoje seria assim, recebemos um e-mail de não sei o quê. Sim. Aí, e essa foi do senhor R, do senhor de R, pedindo para evocar um amigo desaparecido desde 1848. Aí ele diz que, pelo avançar da hora, não vai dar para evocar, não dá para fazer assim muito rápido. Vai ser numa próxima reunião. Uma próxima reunião. No livro dos Médiuns é abordado, no capítulo Evocações, sobre exatamente a evocação de pessoas desaparecidas, para verificar se a pessoa está encarnada ou não. O que o São Luís responde no livro dos Médiuns? Que para alguns pais é uma expiação. Então, essa é uma informação que nem sempre os espíritos poderão dar. Não porque não saibam, mas porque isso iria atrapalhar o processo expiatório ou provacional dos pais. Entendeu? Então, qual é a expiação? É justamente a dúvida. Será que está vivo ou será que está desencarnado? Entendeu? Será que está encarnado ou desencarnado? Mas o desse foi feito. Mais para frente a gente vai saber. Mas porque às vezes a gente está ouvindo esse estudo, né? Às vezes a gente está vivendo essa experiência. Aí você corre desesperado atrás de um médium. Primeiro que você precisa ter um médium capacitado para isso, que é um médium de evocação. E o segundo ponto, que é o primordial também, se Deus o permite. Porque se o processo... Eu me recordo de uma mãe que um filho dela foi para um passeio de barco, era um casamento, e ele simplesmente foi dar um mergulho e não voltou. E um rapaz adulto, jovem, super saudável, bem, não voltou. Então, e não acharam o corpo dele. Então essa mãe ficou aí desesperada, sem saber se o filho estava morto ou se estava ainda encarnado, de repente desmaiado. Então várias histórias contaram para ela. Foi muito explorada com médiuns realmente que não são comprometidos com o trabalho. E já se passaram aí, eu acho que uns 4, 5 anos, e realmente essa criatura não apareceu. E alguns médiuns disseram que ele está vivo. Houve até quem dito que ele tinha sido recolhido por índios. Pensa ela andando nessas tribos, coitada. Então foi algo assim muito doloroso e ela realmente não encontrou. Mas nesses casos a gente observa que é sim um processo, justamente um processo expiatório. A incerteza se o filho está vivo ou se o filho está desencarnado. Então é isso que a gente tem que começar a entender, tá? O espiritismo não está para atrapalhar o processo de evolução, não. Se tiver de passar por essa dor, vai passar. E essa última comunicação diversa da senhora Décio, ela está sobre manifestações físicas espontâneas no mês de março, que é aquela história que vocês vão se recordar do padeiro de Dieppe, onde tudo caía e tudo mais. E ela foi lá e está constatando, ele está dando essa informação aqui, que essa história é verdadeira e que o médium era um rapaz que estava trabalhando lá nessa padaria. Então está no nosso canal também, vai lá. Estudos. Primeiro, ditados espontâneos obtidos por 3 médiuns. Segundo, evocação do Dr. Vogel, viajante do interior da África, onde morreu assassinado. A evocação não deu os resultados esperados. O espírito declara estar sofrendo e reclama preces para ajudá-lo a sair da perturbação em que ainda se encontra. Diz que mais tarde poderá ser mais explícito. Propõe o Sr. Allan Kardec, como assunto de estudo, o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos, ou outros que poderiam ser analisados e comentados como se faz com as críticas literárias.
Tal gênero de estudo teria a dupla vantagem de exercitar a apreciação do valor das comunicações espíritas e, em segundo lugar, como consequência dessa apreciação, desencorajar os espíritos enganadores que, vendo suas palavras censuradas, controladas pela razão e, finalmente, repelidas desde que tivesse um cunho suspeito, acabariam por compreender que perdem tempo. Quanto aos espíritos sérios, poderiam ser chamados para dar explicações e desenvolvimentos sobre os pontos de suas comunicações que necessitassem de elucidação. A sociedade aprova a referida proposta. Muito bem. Para ver como ele é um espírito diligente, né? Ele já tem um monte de serviço, tem as viagens, tem escrever essa revista, tem que pegar as comunicações que chegam até a mão dele, e ele propõe mais um estudo para fazer um exame aprofundado dos ditados espontâneos, para exercitar a apreciação do valor das comunicações espíritas, para eles aprenderem esse exercício, né, de ler, de ver o que é bom, o que não é, o que tem bobagem, o que é só firula e não diz nada, e outro para desencorajar os espíritos enganadores. E todos aprovam. E ele... E os sérios para dar explicações. E quando ele diz assim, quando ele fala o presidente, e ele nem diz o nome dele, né? E o presidente é ele, porque ele foi o presidente da revista e da sociedade até a sua desencarnação. Mas ele podia dizer, não, vamos estudar. Ele faz a proposta, ele propõe o senhor Allan Kardec. Então, é bem como, voltando a dizer o que falou a Cecília, né? O grupo não é de ninguém. A sociedade espírita também não era de ninguém, era de todos. Então, todos podiam participar e opinar. Isso é bem democrático. E é interessante, né, Aramita, essa desencorajar os espíritos enganadores. Então, isso em reunião mediúnica ainda acontece. Quando os espíritos se manifestam em uma reunião mediúnica em que aquele grupo que lá está não estudam, aceitam tudo como fosse verdade, a porta fica bem aberta para espíritos zombeteiros. Não, vamos lá, ele acredita em tudo. Agora, se pega um grupo criterioso, que desconfia de tudo, que questiona, e como ele diz aqui, ele diz assim, ó, que vendo suas palavras censuradas, controladas pela razão e finalmente repelidas, desde que tivesse um cunho suspeito, acabariam por compreender que perdem tempo. Ainda chamar os sérios para dar explicação. E os sérios, não, me explique melhor isso daqui, que era o que ele fazia no livro dos Espíritos. Ainda há pouco ele perguntou, os Espíritos eles podem se dividir? Não podem se dividir, mas eles irradiam. Aí ele vem, agora eu vou chamar. Como irradiam? Todos na mesma proporção? Lógico que não. Então, essa pergunta AB, isso aí é chamando os Espíritos, me explica melhor mais ainda. Então, é esse tipo de critério que nos falta hoje. Então, hoje nós aceitamos tudo do mundo espiritual como verdade. E é interessante que ele não coloca... E pior, a gente publica. Não é nem como totalmente errado ou ridículo, é de cunho suspeito. Que pode até, mas se está suspeito, suspende, né? Já chama o espírito para perguntar. Explique-se. Queridos amigos, com a graça de Deus, finalizamos mais um ano. Ficamos aqui reunidos num auditório cedido pela Melo Distribuidora aqui em Manaus para estudarmos. Fica aqui a nossa gratidão na figura da irmã Mita e da irmã Carla, que foram a ponte para esse trabalho, para esse espaço. Nós estamos aqui... a família EOS, estamos fechando o ano de 2021, esse será o nosso último estudo da Revista Espírita do ano de 2021 e vamos entrar em recesso. E se Deus nos permitir, estaremos em 17 de janeiro de 2022 retomando as gravações.
Então aproveita esse período para rever a Revista Espírita, todo esse material que foi colocado. E é bom, porque não tem como a gente aprender ouvindo apenas uma vez. São obras realmente que a gente tem que estar sempre vendo, estudando, relendo, para aprimorar o nosso conhecimento. Então a família OS, para a família OS Brasil, deseja um Feliz Natal, uma excelente entrada de ano, e que nós possamos nesse Natal realmente, verdadeiramente trazermos o verdadeiro aniversariante, que é o Cristo Jesus, que tenhamos a delicadeza, o bom senso de fazermos uma prece em família, porque essa sim é a melhor forma de parabenizar a vinda do nosso Messias. E a família OS Manaus deseja a todos vocês Feliz Natal! E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo ao Senhor Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração e oportunidade, e até nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.